sabores. Agora a gente também tem TikTok, galera. Então tem o TikTok do Nerd Informa, tem o Instagram do Nerd Underline Informa e tem o canal no YouTube. Hoje a gente está aqui com o Glauco Cubi. O Glaucão é professor de CrossFit, né? Mas já foi ginasta. Eu queria que você já começasse falando um pouquinho de você e contando para a galera um pouco da sua história aí de vida até você chegar aonde você está hoje, que também é um influenciador digital agora, né? A gente tá tentando aí, né? Primeiro eu quero agradecer, né? Deu certo, né? Graças Finalmente a Deus, você veio, eu tô chamando ele faz tempo, hein? É verdade. A vida de professor e coach aí, professor de educação física primeiramente, né? É um pouco corrida, né? Sim. E aconteceram algumas coisas aí que dificultaram aí o nosso encontro, mas deu certo agora, deu certo. Graças a Deus. Quero agradecer aí, tô muito honrado com o seu convite. Muito obrigado. Né? E eu sei o quanto é importante isso, tanto para mim quanto para você. Sim. E fico feliz aí se eu puder ajudar em alguma coisa. Bom, a princípio, eu sempre fiz esporte, né? Minha mãe fala, né? Lógico que eu não vou lembrar, que quando eu via uma piscina eu já queria pular, quando eu tinha 3 anos de idade. Você era da onde? Você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, capital, São Paulo. Mas aí meus pais se mudaram para São Bernardo do Campo e aí desde lá nunca mais... Nunca mudei nem de casa, inclusive. Vou fazer 42 semana que vem. Eita, já, hein? Vai. Dia 5. Então, ó, galera, quem quiser dar presentinho aí, aproveita. É domingo. Vou estar trabalhando, inclusive. Foda. Vou estar fazendo o curso de LPO da CrossFit. Ah, legal. E 42 anos no mesmo lugar, sem mudar de endereço direto. E nesse meio tempo que a mãe viu, ela ficou com medo, né, de eu me acidentar alguma coisa e colocou na natação. E quem tinha aqui na natação comigo era meu pai, entrava junto, né? Tinha 3, 4 anos de idade. E aí, desde então, a gente sempre se espelhou, né? Primeiramente no meu pai, que ele era atleta de atletismo. Então, ele acordava lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para correr. Que legal. Seu pai era atleta do quê? Atletismo. Corrida 200 metros, 400 metros e fundo. Porra, legal. E a gente sempre se espelhou. E aí, eu tava até assistindo... Você acha que você assistiu o filme da Serena Williams lá? Eu ainda não assisti, sabia? Então, todo mundo tá eu falando acho dele, que todo né? pai atleta, ele no fundo, ele tenta fazer o que o pai delas fizeram. Sim. Meu pai colocou a gente no beisebol, né? E os 3 somos... Seu pai é japonês. Japonês. Meu pai e minha mãe são japoneses. Porque beisebol é aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, tem uma cultura forte japonesa, né? Isso, era o miolo da cultura. Acho que ele tentou juntar o útil ao agradável, assim, Sim. né? Inclusive era na fábrica da Toyota. A Toyota cedia um espaço onde ficavam os jipes lá deles, lá, para estoque. E tinha vários espaços muito grandes, assim, muito, muito. E aí eles patrocinavam, entre aspas, né, com esse espaço. A gente ia com o nome lá, nossa equipe chamava Toyota, no entanto. E tinha o espaço pra gente treinar. E os próprios pais construíram o campo, iam com os próprios carros para arar, levar areia, né? Então é nesse esquema que o filme meio que demonstrou, mas não era pior que o beisebol, é um esporte caro também. E aí, se você fosse pro profissional, pro pro, também era um esporte que revertia muito dinheiro, principalmente no Japão. Então eu acho que ele tinha esse sonho também, ele nunca falou. Mas acho que no fundo, todo pai pensa nisso. Aí começamos no beisebol, aí no beisebol comecei até mais cedo ainda aí, né? Porque meus irmãos já estavam lá treinando junto, aí eu tinha que ir junto, né? Não podia ficar sozinho, e a família toda. E ficava lá no campo brincando, né? Mas ao mesmo tempo tentando treinar, né? Jogar alguma coisa. E tinha um vizinho meu, da frente de casa, que fazia ginástica artística. E convidou, né? A minha mãe para levar os meus irmãos para treinar ginástica artística. Tá bom. E aí nisso, meus irmãos foram primeiro, aí logo depois eu fui. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos? Isso. Mais velhos? Mais velhos. E depois disso, que eles gostaram da ginástica, e a ginástica também era um ambiente muito familiar, assim. Então, assim, no entanto que a equipe que eu competia... Era em São Bernardo? São Bernardo, tudo em São Bernardo. No SESI São Bernardo, inclusive. São Bernardo. Era 3 famílias, 4 famílias eram. Então,
2 famílias de japonês, aí uma de brasileiro e tinha 2, 3 avulsos, assim, que não tinham irmãos, que estavam lá. Mas era um ambiente assim, que o irmão tá fazendo, então também vou fazer. E aí eu acabei indo também, só que aí eu tive que parar, né? Isso em 87. Aí depois em 89, 90 eu parei por causa da escola, que não tinha mais horário, né? Hoje em dia a ginástica artística é muito profissional. Você lembra quantos anos você tinha? Lembro, lógico. Quando eu comecei com 7, parei com entre 9 e 10. Você parou quase quando eu tava nascendo, porque eu nasci em 86. Então. É que ele não parece mais velho, mas ele tem... Quantos anos você vai fazer? 42, Eu você vou falou? fazer 42. Tenho 40, já sou Master 2 já. Master 2. Na seletiva. E aí eu tive que parar, porque naquela época também a escola, ela não tinha vários horários, como tem hoje. Então, e o horário do treino, o meu primeiro técnico, não foi meu primeiro, na verdade. Meu segundo técnico, que é o Jucá, infelizmente falecido, né? Ele só podia trabalhar porque ele era concursado da prefeitura. Ele não era um especialista de ginástica, como é hoje. Ele era um concursado da prefeitura, que a prefeitura cedia o espaço, o SESI cedia o espaço para a prefeitura, e aí tinha aulas lá e ele era o concursado que dava aula de ginástica, assim, de uma forma geral. Só que aí depois ele teve sorte de pegar os meus irmãos e outros atletas com talento e começaram a se desenvolver. E dentro desse desenvolvimento, existia por causa da pandemia, não sei se você sabe, as prefeituras encerraram os jogos regionais e os jogos abertos. Eles me aposentaram, assim, obrigatoriamente, que era a única competição que eu competia. Então, aí não tenho mais jogos regionais, jogos abertos, por isso que eu não compito mais. E agora, você acha que volta? Depende muito da prefeitura, é um investimento muito alto, né? Então, política é um pouco complicado a gente falar assim. Muito complicado, né? Mas eu acredito que verba tem. Falta ali, acho que alguém no escalão de superior tomar alguma atitude para realmente voltar, né? Porque é onde se difunde todos os esportes. Eu não falo nem da ginástica artística em si, mas todos os esportes olímpicos, atletas de seleção, aí eu posso falar com convicção da ginástica artística, vieram dos jogos, ou regionais ou jogos abertos. Nenhum atleta veio, por exemplo, de um clube, só de clube, e nunca competiu. São poucos, na verdade. Porque tem poucos clubes que oferecem essa modalidade e essa disponibilidade para o associado ou o militante entrar no clube para poder. Tá. Como, por exemplo, eu quero colocar o meu filho na ginástica. Qual clube que tem? Aonde tem? Você sabe que quando eu era mais novo, eu sempre morei na Zona Norte, né? Uhum. E aí eu cismava que eu queria fazer argolas, porque eu achava os caras muito fortes. Eu falei, putz, queria ter o corpo dos caras que faziam uma argola. E aí eu mesmo, fazendo uma busca, assim, tipo, o único clube que eu tinha achado na época era o Pinheiros ou o Paineiras. Eu não lembro qual Paineiras do Morumbi. E eu liguei. Tá, pra você se associar aqui, você tem que comprar o título, que é 80 mil. É isso aí. E para você então entrar de militante, é um processo seletivo que não diz só a respeito do seu talento ou sua força de vontade. Porque a ginástica artística, tem alguns atletas que eu posso até citar, Francisco Barreto, que está na seleção hoje, ele está na Bélgica competindo, que eles não se despontaram na equipe, nas categorias de base e hoje são atletas olímpicos, já tem 2 Olimpíadas nas costas. Então pode ser que e ele tem a sua estatura, é um pouquinho menor. Então nunca se sabe o que pode acontecer, mas desde que tenha a fomentação, né, e o incentivo. Só que isso já elitiza, né, a ginástica artística. Sim, então agora pelo que você está falando, qual é o caminho para se formar atleta se não for por clubes que daí são mais selecionados?